Depois do jogo eu assisti vários programas, né, de outras emissoras, companheiros nossos. O Vitor Birner lá dos canais Disney falou, ele citou 3 pênaltis a favor do Palmeiras. O Birner lá citou uns 6, que ele citou os pênaltis a favor, e o Birner citou a favor do que o Palmeiras se beneficiou também. Então, os erros dentro da competição vai ter. Daqui a pouco o Vitória vem aqui e alega que teve um pênalti lá, o Ceará, o Inter, o Grêmio, erro na arbitragem. A gente comenta aqui sempre, né? Cada rodada que há erros. O que eu mais questiono no Campeonato Nacional, numa reta final dessa, aquela data FIFA de o Flamengo perder 7, 8 jogadores e o Palmeiras também perder 7, 8 jogadores, aonde é um campeonato importante. 38 rodadas é o seu campeonato do seu país. Né? Até o Jorge Jesus, outros treinadores vieram de fora e colocam isso. Né? E é de verdade. Então, estamos aí a 2 rodadas para acabar e na reta final teve alguns empecilhos de jogadores serem convocados e ter jogo da data FIFA. A de convite que a gente viu um Brasil jogar e outras seleções jogar de data FIFA, e no mesmo dia está o Palmeiras e o Flamengo disputando o título, o Palmeiras enfrentando o Santos e o Flamengo enfrentando o Sport. Isso aí, o calendário é horrível que desvaloriza a competição. E não é uma competição qualquer, não é um estadual, não é uma Copa do Brasil, uma Copa, é o campeonato nacional, é o campeonato brasileiro. Né? Então esse discurso para mim depois, que ele falou, vou falar depois, ontem ele já falou que o campeonato foi melhorado por causa da arbitragem, não, há erros. Mas o discurso do Abel, seja o que for... outra coisa que ele falou também, que eu fiquei ligado na coletiva, Tico, CBF é uma coisa, Conmebol é outra, a arbitragem do Brasil é uma, da Conmebol é outra. Se por acaso, a gente não sabe, pode dar Palmeiras, pode dar Flamengo, os dois estão lá. Se der o Palmeiras, ele vai dizer que a arbitragem da Conmebol é muito melhor do que a do Brasil. Deixou claro isso. Ele fala isso. São 2 competições diferentes, só que, pelo que tô vendo aí, ele ontem já começou a abrir o leque, é que se o Palmeiras não ganha o Campeonato Nacional, vai dizer que foi por causa da arbitragem. Mas aí eu situo ele também, que a arbitragem da Conmebol expulsou o Plata quando ele foi chutado contra o Estudiantes e expulsou o Plata quando puxaram o cabelo dele e ele deu um tapinha na perna do jogador. A gente lembra também que a arbitragem da Conmebol também consegue prejudicar times. O Abel, ele fala da questão do Ramon Abate-Abel, do jogo do São Paulo. Uma coisa que aconteceu ali, de fato, é que depois daquele jogo virou uma loucura total. Que eu acho até que foi o pós-São Paulo e Palmeiras, que foi um erro grave do árbitro. Acho que foi um momento muito triste, algumas semanas, um mês muito tristes do futebol brasileiro no geral, porque a gente viu uma loucura generalizada de todo mundo, todos. Inclusive chegou na nossa área de imprensa também. Uma coisa maluca, assim, um escândalo, uma gritaria, todo mundo querendo ter razão, todo mundo fazendo acusação para tudo que é lado, uma coisa completamente maluca. E o Abel, ele sabe jogar muito bem esse jogo, assim, que hoje, infelizmente, a realidade é que as narrativas, para muita gente, elas importam mais que os fatos. Hoje, os fatos são ignorados. As pessoas, elas acreditam no que elas querem acreditar. Elas falam o que elas querem falar e ignoram os fatos. A narrativa interessa mais. E o Abel sabe fazer muito bem esse jogo. E a imprensa faz isso, os dirigentes fazem isso, todo mundo faz isso. Ô Bruno, sim. Bruno, oi. Mas você não concorda que ele não tem o direito de falar da construção de narrativa se ele é um construtor de narrativa? Que ele também constrói. Sim, por isso mesmo que ele está construindo de novo, porque ele constrói, todo mundo constrói. Nós fazemos isso, nossa área faz isso, toda hora, cada um fala para a sua bolha, cada um fala o que a sua bolha quer ouvir. O dirigente, ele fala o que a torcida dele quer ouvir, o técnico fala o que a torcida quer ouvir, ou o dirigente. Os fatos estão sendo ignorados. Nós estamos numa era do mundo, e as redes sociais contribuem totalmente para isso, em que os fatos são ignorados e eu passo a considerar a verdade o que interessa para mim. E todo mundo faz isso, todo mundo faz isso. E aquelas semanas pós São Paulo e Palmeiras, aí depois veio Flamengo e Palmeiras, foi uma loucura, assim, foram algumas semanas que eu mesmo, que gosto de futebol, eu comecei a ver menos futebol, me encheu o saco, cara. Ficou uma coisa assim, pesada, chata.
Eu até falei para alguns amigos, cara, né, quando já voltou aquela gritaria logo depois da data FIFA, eu falei, cara, eu tô com saudade de Curaçao, cara. Tô com saudade de ver a Escócia, de ver o jogo de Curaçao, de ver o jogo da Áustria, porque, nossa senhora, o futebol brasileiro ele é pesado, ele é tóxico, é uma loucura, é uma gritaria, é uma guerra de narrativas, os fatos são ignorados, todo mundo só quer ter razão, ninguém quer melhorar nada. E é isso, eu estava mais contente vendo o Curaçao com a Jamaica do que essa loucura toda. Porque fica pesado, fica um ambiente tóxico. E o Abel, ele joga o jogo, ele participa disso, ele joga o jogo. Tanto que no jogo do São Paulo ele falou que não foi pênalti. Então ele joga esse jogo também e vai jogar de novo no fim de semana. Ele vai ter um discurso no sábado que se ganhar e outro discurso se perder. Mas não só ele faz isso, todo mundo faz isso. É geral, é uma coisa maluca. Não é o Abel só que é o cara que faz esse tipo de coisa. Todo mundo faz. É uma coisa muito maluca. Por isso gera uma pressão absurda, gera um cansaço. Faz, por exemplo, aí dando alguns exemplos pontuais, que o Renato, depois no jogo do Fluminense, tenha mandado tudo pro inferno e foi embora. Faz com que o Mano Menezes ontem tenha mostrado o dedo pro torcedor. Tá todo mundo no limite, tá todo mundo estressado, ninguém aguenta mais, porque é uma loucura. Se você perde, você é tratado como um criminoso. Assim, tá muito pesado, ninguém aguenta, não é saudável trabalhar por muitos anos no futebol brasileiro. E o Abel é um cara que eu acho que tá bem no limite também. Eu acho que ele está ali mais por lealdade a presidente do que por outra coisa, que ele está bem no limite, ele está cada vez mais irritado. Dele, né? Sim, ele está. E com razão, porque, xingaram o cara, assim, uma coisa é vaiar, outra coisa é mandar o cara tomar naquele lugar como foi. Isso mostra como uma coisa está intolerante, pesada, terrível. É muito difícil. O futebol brasileiro, cara, se ele não melhorar o ambiente, ninguém vai aguentar trabalhar aqui, cara. Vai trabalhar por um tempo porque ganha bem. Mas senão o cara vai ficar doente, mentalmente. Assim, é um futebol muito difícil de se trabalhar. Então, e o Abel acaba fazendo parte disso. Ele acaba jogando esse jogo e ele é um dos que joga até com certa habilidade esse tipo de jogo. Mas ele vai arriscar tudo sábado. Se ele ganhar sábado, ele é herói de novo. Se ele perder, ele vai virar vilão, vai tomar porrada de todo lado, inclusive da torcida dele. Ele arriscou bastante, ele meteu tudo no sábado. Ele jogou todas as cartas no sábado. E aí, como foi em 2021, se ele ganhar, ele sai como herói. Se ele perder, ele vai ser detonado por todo mundo. Ô Bruno, mas você vê um futebol muito diferente da época do Vampeta, por exemplo, de alguns anos atrás, porque para mim a única diferença é a rede social. Que já é muita coisa. Que já é muita coisa. Antes a torcida também ficava na porta do CT. Quantas vezes eu fazia cobertura na época que eu trabalhei no Lance, na Globo, quantas vezes eu estava dentro da Gávea no Flamengo ou em São Januário, no Vasco, e eu via a torcida invadindo jogando bomba, coisa que não tem hoje. Jogando bomba. Calma aí, Vamp, jogando bomba dentro do gramado, arrebentando o portão, jogador tendo que ir pro portão pra segurança pra segurar torcedor, jogador chamando o torcedor pra porrada. Eu cansei de ver. Eu acho que a diferença hoje é rede social. E aí o que acontece? Se a diferença é a rede social, não cabe ao jogador ou ao treinador, então, não ficar vendo rede social? Porque também é muito cômodo reclamar das redes sociais, mas ganhar muito dinheiro com as redes sociais. Tem isso. Porque o treinador não ganha muito. Então, eu diria pro treinador, nem vê a rede social, Não abre rede social, porque a cobrança que teve, o xingamento ao Mano, que ele deu o dedo, os xingamentos ao Abel, isso sempre existiu desde que eu nasci. Eu vou pro Maracanã desde que eu tenho 8 anos de idade com meu primo, 9. Sempre eu vi treinador sendo xingado, jogador sendo xingado. Muitas vezes eu achava invasão de treino até pior, porque tinha mais violência. Agora, se o problema é a rede social, não acesse a rede social. Não ligue para a rede social. Peça para o assessor do clube não trazer o que está sendo falado pela rede social. Porque eles também querem estar de olho o tempo todo. Eles também querem estar postando o tempo todo. E é o que eu falo. Para o treinador, nem tanto, porque treinador não ganha tanto dinheiro com rede social. Agora, o jogador reclamar de rede social, hoje muitas vezes eles ganham mais dinheiro com a rede social deles, com publicidade, do que até com salário.
muitas vezes. Então, eu fico muito nessa dúvida. Eu entendo, né, o seu lado, mas eu acho que a única coisa que mudou no futebol mundial é a rede social. Eu acho que a pressão não é maior no estádio, no treino, no dia a dia. Eu acho que agora tem a rede social. Cabe a eles levar a sério essa rede social ou não. Não sei se vocês concordam. Assim, é só a rede social que mudou, mas eu acho que isso já muda tudo. Eu acho que a pressão da rede social ela é muito pior do que o que tinha antes, porque ela é 24 horas por dia, ela esmaga o cara mentalmente. As pessoas na rede social, para viralizar, elas são mais agressivas, são mais desrespeitosas, vão na família do cara, aí no caso de torcedor, a gente já viu filho de jogador recebendo mensagem, mãe, pai, esposa de jogador. Assim, quando tinha uma invasão, claro que não é o correto e é muito grave, e podia causar uma coisa muito grave, o Vampeta viveu isso, com certeza. Mas assim, era aquele momento e o cara te xinga, você xinga o cara, às vezes o cara te bate, você bate no cara, isso ainda acontece hoje, e acabou, o cara foi embora, acabou. Aí você vai para casa, você tem paz, você conseguia ir num restaurante comer, sem ninguém ficar tirando uma foto e postando na hora. Você tinha um pouco mais de vida. Hoje o cara perde o jogo, ele não tem vida, ele não pode sair, ele não pode jantar. Ele não pode, não estou falando de ir para balada, para nada. Ele não pode sair para jantar, porque alguém vai tirar uma foto e vai postar. E aí o influenciador vai lá em cima e para jogar para a galera que está nervosa com o cara, vai atacar o cara assim violentamente, de maneira bem desrespeitosa. Assim, a rede social, acho que ela não é agressão física, mas ela mentalmente... ela fica o tempo inteiro. E se o cara não entra, o amigo manda no WhatsApp. Olha o que o cara falou de você. Aí já pega a pilha, já vai querer responder. Sim, acho que é uma coisa que ela suga mais porque é 24 horas, não tem pausa. Quando tinha uma briga, uma invasão, o cara entrava lá, 1 hora depois foi todo mundo embora, cada um segue a sua vida. A rede social é 24 horas. E o dirigente, o seu chefe, leva isso a sério. Isso influencia nas decisões. É uma coisa assim que mentalmente acho que suga o cara o dia inteiro. O cara ele passa a ser proibido de sair de casa, porque alguém vai tirar uma foto do cara. O cara tá andando na rua. Nossa, como que o cara tá na rua depois de ter perdido um jogo? Alguém vai tirar uma foto instantânea, já vai publicar. É uma coisa muito complicada. E aí todo mundo quer aparecer também. Todo mundo quer falar, todo mundo quer ter opinião, todo mundo quer dar palpite. E uma coisa até nesse caso do Ramon Abate-Abel, eu falei nos programas, acho que vale repetir, o STJD se meteu nisso. O STJD suspendeu um árbitro porque ele errou. Isso é totalmente fora do normal. O STJD não tem que suspender um árbitro porque ele errou, por mais grave que tenha sido o erro. Quem tem que afastar o árbitro é a comissão de arbitragem. O STJD... se ele suspender por erro, assim, ele vai virar uma coisa subjetiva e daqui a pouco ele vai achar que ele pode suspender o jogador porque errou, porque perdeu o gol, porque falhou, porque tomou frango. Então, é uma coisa, o STJD entra nessa porque vem essa pilha, temos que fazer alguma coisa também. Então, qualquer fato, todo mundo se mete. Mesmo que você não entenda nada do assunto que está sendo tratado, você se mete. E você vai ter um público que vai querer ouvir o que você está falando, principalmente se você falar de forma violenta. Então, assim, acho que a rede social, ela esmaga o cara 24 horas. Uma briga, uma confusão, ela dura uns minutos e vai cada um para sua casa e cada um segue a sua vida. Hoje o cara não tem muito direito de seguir a vida dele, não. Hoje, se ele perder um jogo, ele vira quase um preso dentro da própria casa. Eu tenho uma opinião parecida, mas eu discordo nisso, Bruno, porque eu acho que muito presidente de multinacional, eu mesmo conheço vários, tá? Vários grandes empresários que eu conheço, vários, não tem rede social. Não tem, não quero rede social, isso não me dá dinheiro, isso não me soma nada, eu quero focar no meu negócio. Então, se o jogador, o treinador, estão achando que a rede social, ela esmaga a sua vida pessoal e a sua vida profissional, não olha a rede social. Até porque é o que eu falo. A rede social, ela é dos valentões que são os covardes da rua. O valentão da rua, ele não é valentão na rede social. Na rede social, o valente, o brabão, ele é aquele que nunca saiu na porrada um dia. É aquele que nunca fez o que ele fala na rede social. Ah, eu vou te pegar. Ah, você tem que levar porrada. Ah, não sei o quê. Por quê? Porque ele foi o bobo e aí na rede social ele vira o brabo. Isso eu falo muito. O cara que é brabo na rua,
Ele não vai te mandar ameaça na rede social, ele vai querer discutir com você na rua, olho no olho. E quando acontece, porque eu acho que não misturam tanto, tá? Eu mesmo sou um cara que eu dou muita opinião forte em rede social, tanto esportiva quanto de ideologia. Nunca na rua alguém veio me ameaçar, falar alguma coisa forte pra mim. Por quê? Porque na rua as pessoas respeitam mais. Na rede social tem muito esse ataque. Então, o que eu falo é que o jogador foque na vida pessoal e no campo, que eu acho que é o grande diferencial de Messi e Cristiano Ronaldo, pô. Eles usam a rede social, mas só pra quê? Só pra publicidade, só pra coisa de futebol. Não ficam comentando assuntinho que não tem nada a ver, comentando assunto que tá engajando, postando coisas. Não. É profissão. E às vezes, é claro, nem são eles que fazem aquilo. Então, eu concordo com você que eu acho que hoje a rede social, ela gera algo muito massivo, mas o jogador pode fugir disso. Eu entendo tudo que o Bruninho falou e concordo com muita coisa que ele disse. Mas também acho que tem muito vitimismo hoje no futebol. Porque o que acontece? Esses caras antigamente jogavam final, a porrada comia, cara. Comia, era Paulo Nunes saindo na porrada com Edilson, Vampeta. Era um bando, era cada timaço, né? Era Edmundo provocando, do outro lado Romário provocando, Túlio, Renato. Eu acho que sempre teve a pressão, mas não tinha esse vitimismo. Era uma turma mais raiz, eu costumo dizer isso. Eu acho muito da geração hoje meio Nutella, e acho de verdade. Por que que o Vamp tá falando? Muito tá se falando, os jogadores estão sentindo físico, psicológico. Porra, essa era a hora de crescer. Essa era a hora de jogar pra caramba. Era nessa hora que o Zico arrebentava. Era nessa hora que o Vampeta, Edilson, Marcelinho Carioca arrebentavam. Era nessa hora que o Miller, o Evair, o Rivaldo arrebentavam. Era nessa hora que Miller, Raí, entendeu? Aquele time do São Paulo, campeão de tudo, arrebentava. É na hora da pressão. E outra coisa, gente, tudo que acontece hoje também, a gente estava falando, tudo que acontece hoje gera mais pressão, gera mais estresse, mas vai comparar também salário de hoje e salário do passado. E aí tem muito a ver com isso. A gente estava falando ontem num evento que o Vampeta estava falando lá com a galera, e a gente estava falando sobre isso. Porra, o Vampeta ganhava na Europa, eu posso falar, Vamp, o valor? Pode, porra, 1 bilhão. O Vampeta ganhava, jogando na Europa, 8 mil dólares, porra, por mês. Esses caras hoje, jogando no Brasil, jogador mediano, ganha 500, 600 mil reais por mês. Porque tem esse outro lado também. Porque se constrói um vitimismo, às vezes, é muita pressão, o jogador não vai aguentar. Só que o salário que eles ganham, eles estão amando. E isso tem a ver com essa geração também. Porque tudo hoje vende mais. Tudo hoje, rede social, tudo se vende mais. O clube ganha uma fortuna com o jogador. E aí ele paga uma fortuna pro jogador. E aí é o que o Vampeta tá falando. Porra, vai sentir pressão agora? Agora, pelo contrário. Agora é a hora de chamar o jogo. É a hora do jogador querer mais jogar. O Abel Ferreira, né? A gente falou sobre todas essas declarações do Abel Ferreira. Eu queria colocar, mas lembrando uma coisa, e aí passar pro Mauro e pro Bruno. O Abel, ele diz o seguinte, tá? Na coletiva. Tem uma determinada parte, que eu vou até pegar aqui, que ele fala, o se não existe. Ele começa assim, o se não existe, eu não vivo com si. Só que na mesma coletiva, ele destacou a palavra se. Ele disse assim, e se, ele destacou, e se o pênalti do São Paulo fosse marcado, nosso goleiro ia pegar e a gente ia virar o jogo. É aí que eu falo, o se não existe. Daqui a pouco ele usa o se. Então, vamos ouvir aí essa declaração do Abel Ferreira. O tropeço
do atual líder do campeonato, que ficou no empate, estava perdendo até o final da partida. Você não considera um erro, a partir desse resultado, a sua escolha de poupar 11 jogadores, nem levar a maioria para o banco de reservas? E se você tomaria essa decisão novamente após saber do tropeço do Flamengo? O se não existe. Eu não vivo com ses. Não entendia sobre se, eu não vivo com os ses. O que eu te posso dizer é que, falando sobre isso e sobre as minhas decisões, depois do jogo contra o São Paulo, depois de estarmos a ganhar 2-0 e termos virado o jogo para 3-2, muita coisa mudou. E se aquele penalti tivesse sido marcado, o nosso goleiro ia defender e nós íamos virar para 3-2 e não tinha acontecido tudo o que aconteceu até agora. E se? Bem? E se esse penalti tivesse sido marcado, né? O jogo tinha ficado 3-3, né? Ou tinha ficado 4-3. Mas a que é verdade é que depois desse penalti muita coisa mudou. Nomeadamente o árbitro dessa competição ficou pendurado não sei quantos meses. Será que os outros árbitros não ficaram com medo de apeitar, por exemplo, o penalti que houve no Maracanã? Se nós compararmos o penalti que houve com o Maracanã com o Arrascaeta em casa do Palmeiras na primeira volta, será que há muita diferença? Será que há diferença naquela bola que bateu no jogador do Vitória, que ele corta? Nem ao VAR foi ver. Portanto, será que os árbitros não ficaram todos com medo que a CBF os castigasse e que a seguir o SJD ainda lhes fosse dar mais não sei quantos dias de castigo, coisa que eu nunca tinha visto em 5 anos aqui no Brasil? Mas uma coisa, como eu disse, uma coisa é competições que são organizadas para a CBF, outra coisa são competições que são organizadas para a Conmebol. Olha aí, ó. É o Abel, ele diz que o se não existe, daqui a pouco ele começa a usar o se o tempo inteiro. Antes do Palmeiras ter entrado nesse declínio que ele caiu nos últimos 5 jogos, ele vinha aplicando muitas goleadas, inclusive no primeiro tempo. Lembra? Foi assim com o Vasco, foi assim com o Internacional. Um Palmeiras que fez alguns jogos de começar avassalador. Eu acho que pode ter também uma tentativa do Abel de surpreender o Flamengo com isso. Tipo, eles estão achando que eu vou esperar o contra-ataque, que eles vão ter mais posse de bola. Será que tem como o Palmeiras começar dessa forma avassaladora como começou alguns jogos recentes? Claro que a gente vai lembrar principalmente dos 5 sem vitória. Mas antes desses 5... como a gente falou aqui, gente, que o Palmeiras estava jogando bola, estava atacando, estava goleando. Você acha que pode ter essa postura? Ou você concorda com o Mauro e com o Bruno? Não. Vai ser o Palmeiras que vai esperar um pouco o Flamengo para tentar a força e velocidade do Vitor Roque na frente. Eu acho assim que, né, alguns jogadores de ambas as equipes a gente já sabe que vai sair jogando. Não é porque o Palmeiras ontem não mandou... deixou de fora ali praticamente 8 jogadores, só levando 3 para o banco. Eu não sei se ele vai começar com esses 11 que ele não levou, né? Tem até sábado para poder montar a equipe, como o Felipe Luiz também. A gente não sabe se o Léo Ortiz volta para jogar esse jogo, se vai estar recuperado, se sai Varela ou Emerson Royal, né? Uma coisa que eu sei que é certa, o Pulgar com o Jorginho, Arrascaeta, o Luiz Araújo, esses estão garantidos, né? A dupla Léo Pereira, Alexandro, Rossi. Então ali botei quase que umas 8 opções certas que vai estar. Por parte do Palmeiras, certeza. O Murilo, o Gustavo Gomes e Piquerez. Goleiro eu não sei. Vitor Roque e Flaco Lopes, certeza, e Andrés Pereira. Te dei uma opção de 7. Pode ir o Alan, pode ir o Maurício, pode ir o Felipe Anderson, pode o Fux vir de primeiro volante, Aníbal Moreno, Emiliano Martins, o Facundo Torres, que jogou bem ontem. A gente não sabe. Isso aí, a cavalaria só, e é um jogo só. Então vai ser um jogo muito atento, porque quando você tem pontos corridos,
Você pode errar naquele jogo, perde, daqui a 3 dias tem outro jogo, tem outro, é uma decisão. E como se fala sempre, né? As decisões se vencem, não se joga, né? Você jogava de uma forma diferente, Vamp? Lógico, decisão. Uma final, decisão você tá muito atento, você tem mais tenso na bola parada, marcação rígida, não pode dar espaço, porque ali perdeu, acabou. Perdeu, acabou. Pontos corridos, você vê aí 38 jogos, às vezes você vai relaxado. Que nem você fala aqui, ó, tem jogos que o Flamengo é modo banana, não sei o quê, porque daqui a 3 dias tem outro jogo. Pô, o Flamengo joga bem contra os maiores, chega aqui, perde ponto contra times menores. O Palmeiras não consegue ganhar dos 4 primeiros dentro da competição. Ontem eu vi o Perno falando. O Palmeiras não ganha 2 anos dos 5 primeiros dentro dessa competição. Né? Então tem isso. Agora, o jogo decisivo não. O jogo decisivo é um jogo só. Não é mais aquele mata-mata. Sai a primeira e depois joga a segunda. É um jogo só. E aí as atenções são voltadas, todo mundo mais atento, todo mundo com medo de errar. Muita gente, por mais que seja experiente, você vê aí, ó. Vai entrar ano, vai sair ano, vai estar na conta do Andrés Pereira. E estava jogando bem aquele jogo. Ele não estava mal em campo. O pessoal fala de uma atravessada de bola do Cerezo, para tentar. Os erros, quando é um lance em jogo decisivo, marca muito. Então é um jogo mais tenso.